Eu sou Cristal, de 32 anos e a CEO secreta de um império de tecnologia que vale bilhões de reais. Minha família não tem ideia disso. Por anos, eles menosprezaram minhas escolhas de carreira, desprezaram minhas ambições e me trataram como a decepção da família. Hoje à noite, no jantar de Natal, minha irmã Verônica sorriu quando minha mãe anunciou que eu dormiria na garagem sem aquecimento, enquanto o chefe dela ficaria com o quarto de hóspedes. Minhas mãos tremeram de raiva silenciosa debaixo da mesa. Por 5 anos, escondi meu sucesso e suportei o escárnio deles. Eles não fazem ideia de que amanhã tudo vai mudar. Antes de eu te contar como fui de dormir em uma garagem gelada para ver o queixo da minha família cair, me diga de onde você está lendo e assine para mais histórias sobre como se manter firme. Cresci em um subúrbio de São Paulo, em uma família que valorizava os marcadores tradicionais de sucesso. Meus pais, Júlia e Ricardo Macedo, tinham ideias muito específicas sobre o que era ser bem-sucedido. Universidades federais de ponta, carreiras convencionais e a validação externa que vinha com tudo isso. Minha irmã mais velha, Verônica, agora com 38 anos, era a filha de ouro, que marcava todos os itens da lista de expectativas deles. Ela estudou em uma universidade renomada, fez seu mestrado em administração e conseguiu uma posição de diretora de marketing no grupo Ícone, uma empresa de tecnologia bem estabelecida. Cada reunião de família se tornava uma vitrine para as conquistas dela. Meu irmão mais novo, Enzo, de 28, rapidamente aprendeu a seguir o plano de Verônica. Ele estudou finanças, entrou para uma respeitada empresa de contabilidade e recentemente se tornou sócio júnior. Meus pais se enchiam de orgulho sempre que falavam dele, com vozes calorosas de aprovação. E então havia eu, presa no meio, o prego quadrado que eles nunca conseguiram encaixar no buraco redondo das suas expectativas. Desde os meus 10 anos, eu era fascinada por computadores e programação. Enquanto outras crianças jogavam videogame, eu queria entender como eles funcionavam. Passava horas desmontando eletrônicos antigos e aprendendo linguagens de programação sozinha. Meus pais viam isso como uma brincadeira, uma fase que eu superaria assim que descobrisse interesses reais. Cristal, quando você vai se juntar a um clube de verdade? Minha mãe perguntava. Faculdades buscam estudantes bem versáteis, não crianças que ficam sentadas no quarto o dia todo. O ensino médio só aumentou a distância entre meus interesses e as expectativas da minha família. Enquanto Verônica era a presidente de turma e rainha do baile, eu comecei um clube de programação que se reunia no laboratório de informática na hora do almoço. Minha forma de pensar, que os professores elogiavam como inovadora, era rotulada em casa como falta de foco. Você pula de um projeto para outro, meu pai reclamou depois que eu abandonei um robô pela metade para trabalhar em um site que estava construindo. Você precisa levar as coisas até o fim, como a sua irmã. O que eles não conseguiam entender era que eu não estava abandonando ideias, eu estava evoluindo. Cada projeto me ensinava algo que eu levava para o próximo. A faculdade deveria ter sido o meu ponto de virada. Eu entrei na faculdade de administração para agradar meus pais, mas ao mesmo tempo trabalhava na minha ideia de startup. No 2º ano, eu sabia que tinha algo promissor, uma solução revolucionária de segurança em nuvem que grandes empresas já demonstravam interesse. Quando decidi largar a faculdade para me dedicar totalmente ao projeto, minha família reagiu como se eu tivesse anunciado que entraria para uma seita. Você está jogando sua vida fora, meu pai disse, sua decepção palpável na mesa de jantar. Nós não te criamos para ser uma desistente. Mesmo que esse seu projetinho dê certo, o que não vai acontecer? Que tipo de vida você vai ter? Minha mãe acrescentou. Sem estabilidade, sem benefícios, sem uma carreira de verdade. Verônica, que estava em casa para o fim de semana, balançou a cabeça com aquele sorriso superior que eu tinha aprendido a odiar. Nem todo mundo nasceu para o sucesso, mãe. Algumas pessoas precisam aprender do jeito difícil. A partir daí, as comparações se tornaram implacáveis. Cada reunião de família se transformava em uma exposição das conquistas de Verônica, em contraste com minhas supostas falhas. Ela chegava no carro de luxo, vestindo roupas de grife, falando sobre sua sala de canto e a equipe de subordinados. Meus pais apresentavam com orgulho nas festas do bairro, enquanto mudavam de assunto de forma desajeitada quando perguntavam sobre mim.
Verônica acabou de fechar um contrato de marketing de 7 dígitos. Meu pai dizia a quem quisesse ouvir. A Cristal ainda está tentando se encontrar. Minha mãe dizia quando era obrigada a reconhecer minha existência. O ponto de virada veio há 3 anos, no almoço de ação de graças. Eu tinha acabado de garantir R$ 2 milhões em financiamento inicial, mas quando tentei dar a notícia, Verônica me interrompeu com o anúncio de sua promoção a diretora sênior. Isso é maravilhoso, querida, minha mãe exclamou, esquecendo completamente que eu estava no meio da frase. Enquanto todos levantavam as taças para brindar a Verônica, tomei uma decisão. Pararia de buscar a aprovação deles. Mais do que isso, manteria meu sucesso crescente para mim mesma. Que pensassem o que quisessem. Algum dia, na hora certa, eles descobririam a verdade. Naquela noite, eu fundei a Navega Tech. O que começou como uma startup de software de segurança rapidamente se expandiu para um ecossistema de tecnologia abrangente que atraiu grandes clientes. Em 2 anos, tínhamos escritórios em 3 cidades. No 3º ano, já éramos internacionais. Construí parcerias estratégicas, adquiri empresas menores e reinvesti os lucros para impulsionar o crescimento exponencial. Tudo isso mantendo uma persona pública modesta. Como CEO, fiz a minha escolha não convencional de permanecer anônima nos círculos da indústria, operando por meio de executivos de confiança para aparições públicas. Era parte de uma estratégia de negócios, o que nos dava a vantagem de sermos subestimados pelos concorrentes, mas, principalmente, era pessoal. Eu ainda não estava pronta para que minha família soubesse. O custo emocional de viver essa vida dupla era significativo. Eu tinha uma cobertura no centro da cidade, mas dizia à minha família que alugava um apartamento pequeno. Dirigia um carro antigo da década de 2015 para as reuniões de família, enquanto minha coleção de carros de luxo ficava na minha garagem particular. Eu suportava perguntas sobre quando arranjaria um emprego de verdade, enquanto presidia reuniões de conselho para uma empresa avaliada em bilhões. 5 anos após largar a faculdade, organizei nossa maior jogada até então, a aquisição do grupo Ícone, a mesma empresa onde Verônica construiu sua carreira. A ironia não me passou despercebida. Em breve, sem saber, minha irmã, filha de ouro, estaria trabalhando para a decepção da família. Os papéis de aquisição do grupo Ícone chegaram ao meu escritório exatamente uma semana antes do Natal. Sentei-me à minha mesa, passando os dedos sobre o logotipo em relevo, agora carimbado com uma empresa da Navega Tech embaixo. 5 anos de trabalho culminaram neste momento. A empresa que tinha alimentado o complexo de superioridade da minha irmã agora era minha. Gostaria que eu organizasse o anúncio para os funcionários do grupo Ícone? Minha assistente, Diana, perguntou. Eu balancei a cabeça. Não antes dos feriados. Deixe que eles aproveitem o Natal sem se preocupar com a reestruturação corporativa. O que eu não disse é que queria uma última reunião de família com a velha dinâmica intacta. Um último Natal com eles, inconscientes, antes que tudo mudasse. O convite anual dos meus pais chegou por mensagem de texto, tão formal como sempre. Jantar da véspera de Natal às 18 horas. Informe se você vem. Sem calor, sem entusiasmo, com a perspectiva de me ver. Apenas logística. Eu respondi aceitando, embora todo instinto me dissesse para recusar. 5 anos de condicionamento me ensinaram o que esperar. Horas de Verônica se gabando, a decepção mal disfarçada dos meus pais e a lealdade silenciosa de Enzo à hierarquia familiar que me colocava firmemente no último lugar. Apesar de ser dona de uma frota de veículos de luxo, dirigi meu confiável carro antigo para a casa dos meus pais na véspera de Natal. O carro modesto fazia parte do meu disfarce, mas também servia como uma armadura. Ele me lembrava que eu não tinha nada a provar a eles, que a validação deles não mais determinava meu valor. Estacionei na entrada, atrás de um Jaguar ostentoso que eu não reconheci. Lá dentro, encontrei a resposta. Verônica tinha trazido um convidado, Haroldo Vasconcelos, o vice-presidente sênior de marketing do grupo Ícone, seu chefe, e o homem que ela tentava impressionar por anos. Cristal, você se lembra do Haroldo? Verônica disse, embora nunca tivéssemos nos conhecido.
Ela usava um vestido de grife vermelho que provavelmente custou mais do que ela pensava que eu ganhava em um mês. Haroldo estava ao lado dela, em um terno perfeitamente ajustado, com um relógio Rolex brilhando no pulso. Na verdade, não tivemos o prazer, eu disse, estendendo a mão. Eu tinha me vestido de propósito com uma calça jeans e um suéter simples, representando meu papel à perfeição. Cristal, você está aí? Minha mãe chamou da porta da cozinha. Poderia me ajudar com os vegetais? A Verônica e o Haroldo estão se atualizando com seu pai na sala de estar. E lá estava ele, o padrão familiar. Verônica entretinha na sala, enquanto eu era relegada ao dever de cozinha. Cortei cenouras e descasquei batatas em silêncio, ouvindo as risadas do outro cômodo. Então, como está a nova sala de canto, Haroldo? Meu pai perguntou. A Verônica nos disse que a vista do porto é espetacular. É mesmo, Ricardo? Haroldo respondeu, embora eu ouça que nosso novo CEO misterioso tenha uma vista ainda melhor. Minhas orelhas se animaram com isso. Tecnicamente, eu tinha uma vista melhor do andar de cima do prédio da Navegatech no centro. Você já conheceu esse novo CEO? Meu pai perguntou. Ninguém a conheceu, Verônica interveio. Ela é como um fantasma, toma todas essas decisões que viram tudo de cabeça para baixo, mas nunca mostra o rosto. O rosto dela, eu sussurrei para mim mesma, sorrindo levemente para a cenoura que eu estava cortando. Cristal, como vai aquele seu projeto de sitezinho em que você estava trabalhando? Meu pai gritou, de repente lembrando da minha existência. Alguma sorte com ele? Eu mordi a língua. Meu projeto de sitezinho tinha acabado de adquirir a empresa de Verônica por 3 bilhões de reais. Está indo, eu respondi de forma não comprometedora. Sabe, tem uma posição de marketing de nível inicial abrindo no grupo Ícone no próximo trimestre, Verônica disse, entrando na cozinha para encher sua taça de vinho. Nada muito chique, mas te daria alguma experiência real. Eu poderia dar uma palavra por você. A condescendência na voz dela fez minha mandíbula travar. Se ela soubesse que eu estaria revisando as avaliações de desempenho dela no próximo mês. Obrigada, mas estou bem com a minha situação atual, eu consegui dizer. Como quiser, ela encolheu os ombros, voltando para a sala. Ouvi alguns trechos da conversa dos meus pais enquanto terminava os preparativos do jantar. Pelo menos o Enzo está se tornando alguém, minha mãe disse em tom baixo. Eu me preocupo com a Cristal, de 32 anos e ainda correndo atrás de sonhos da internet. A Verônica tentou ajudá-la, meu pai respondeu. Mas você não pode ajudar quem não se ajuda. Eu fechei os olhos, deixando a dor familiar me invadir. 5 anos de sucesso me isolaram de me importar profundamente com a opinião deles, mas algumas feridas nunca se curam completamente. Meu telefone vibrou no meu bolso. Uma mensagem do meu CFO sobre a transição do grupo Ícone. Pacotes de retenção finalizados para os executivos-chave. Haroldo Vasconcelos está na lista, conforme suas instruções. Eu sorri, apesar de mim mesma. Haroldo não tinha ideia de que seu futuro na empresa já estava sendo decidido pela mulher que cortava vegetais naquela cozinha. A gota d'água veio pouco antes do jantar. Eu tinha ido para o corredor para checar rapidamente um e-mail urgente quando ouvi Verônica e minha mãe conversando no quarto de hóspedes. Colocamos o Haroldo aqui, claro, minha mãe estava dizendo. Seu pai e eu estamos no nosso quarto. O Enzo está no quarto dele de antigamente, e você terá o seu. E a Cristal? Verônica perguntou, embora seu tom sugerisse que ela já sabia a resposta. Bem, o sofá na sala de estar é muito pequeno, e estamos usando o baú para arrumar os presentes de qualquer maneira, minha mãe respondeu. Achei que a garagem serviria. É só por uma noite. Perfeito, Verônica riu. A garagem combina com ela. Ela está acostumada a se virar com essa vida de startup. Meu sangue gelou. A garagem em São Paulo em dezembro, sem aquecimento. Minhas mãos tremeram de raiva silenciosa enquanto eu voltava para a cozinha, fingindo que não tinha ouvido. 5 anos construindo um império enquanto suportava o escárnio deles. E eles estavam me banindo para uma garagem gelada na véspera de Natal. A sala de jantar brilhava com a perfeição do feriado. Taças de cristal pegavam a luz do lustre. Pratos de porcelana fina estavam sobre a toalha de mesa de família e um arranjo de pinhas e azevinho corria pelo meio da mesa. Era uma cena tirada diretamente de um catálogo de Natal. Até mesmo com os lugares marcados que me colocavam no ponto mais distante, praticamente em outro fuso horário em relação ao resto da conversa.
Minha mãe tinha posicionado Haroldo na cabeceira da mesa, com meu pai na outra ponta. Verônica sentou-se à direita de Haroldo, minha mãe à esquerda dele, e Enzo ao lado de Verônica. Eu fui colocada no ponto mais distante, ao lado de uma cadeira vazia, manifestando fisicamente minha distância emocional da família. Haroldo, para ser justo, parecia um pouco desconfortável com a arrumação. Várias vezes, ao passar os pratos, ele fez contato visual comigo, com uma expressão curiosa no rosto. Então, Cristal, ele disse durante uma pausa na conversa, o que exatamente você faz em tecnologia? A Verônica mencionou que você se interessava pela área. Antes que eu pudesse responder, Verônica soltou uma risada que ela disfarçou mal como uma tosse. Ah, a Cristal fuça em coisas da internet, ela disse de forma desdenhosa. Nada na escala a que você está acostumado no grupo Ícone. Eu trabalho com soluções de segurança, eu disse, olhando diretamente nos olhos de Haroldo. Principalmente infraestrutura em nuvem. Um lampejo de interesse genuíno passou por seu rosto. Sério? Isso é uma das nossas áreas de crescimento no grupo Ícone. Acabamos de adquirir uma pequena empresa de segurança no último trimestre. Em quais plataformas você se especializa? Haroldo, Verônica interrompeu, colocando a mão no braço dele. Você não precisa falar de trabalho com a Cristal. Fale a ele sobre a expansão em Tóquio em vez disso. E assim, a conversa foi redirecionada. Eu vi Haroldo hesitar, depois seguir o exemplo de Verônica, começando uma história sobre o crescimento internacional do grupo Ícone. Meu breve momento de reconhecimento profissional desapareceu. O jantar prosseguiu em seu padrão habitual. Verônica dominava essa conversa com histórias sobre seus clientes importantes e suas visões estratégicas. Meus pais se agarravam a cada palavra dela, oferecendo acenos de aprovação e sorrisos de orgulho. Enzo ocasionalmente se intrometia com suas próprias conquistas, recebendo uma validação semelhante. Quando eu falava, o que era raro, meus comentários eram recebidos com respostas educadas, mas desinteressadas, antes que alguém rapidamente mudasse de assunto. Era uma dança que havíamos aperfeiçoado ao longo de anos de reuniões de família. A comida está deliciosa, Júlia, Haroldo disse, terminando sua segunda porção de pernil. Você se superou. Obrigada, Haroldo, minha mãe sorriu. É tão bom ter todos em casa para o Natal e você se juntar a nós é um prazer. Por falar nisso, meu pai acrescentou, deveríamos discutir as acomodações para dormir. Está ficando tarde. Meu estômago se apertou. Chegou a hora. Haroldo, preparamos o quarto de hóspedes para você, minha mãe disse. Lençóis e toalhas lavados e um banheiro privativo. Verônica, você terá seu antigo quarto, é claro, meu pai continuou, e o Enzo já se ajeitou no dele. Todos os olhos se voltaram para mim, e eu pude ver o desconforto nos rostos dos meus pais. Cristal, minha mãe começou, com a voz assumindo um tom falsamente alegre. Nós preparamos a garagem para você. Tem uma cama de acampamento e bastante cobertores. Eu sei que não é o ideal, mas é só por uma noite. Verônica sorriu por trás de sua taça de vinho e Enzo de repente se interessou muito pelo seu purê de batata. A garagem não tem aquecimento, eu disse secamente. Você pode pegar um dos aquecedores portáteis. Meu pai ofereceu, como se fosse uma concessão generosa. Não vai ser tão ruim. Haroldo parecia genuinamente chocado. A garagem? Mas está congelando lá fora. A Cristal não se importa, Verônica disse rapidamente. Ela sempre foi a aventureira, não é, maninha? A condescendência na voz dela fez meu sangue ferver. Eu soube então que ela tinha orquestrado isso, trazendo Haroldo especificamente para garantir que eu seria a única deslocada. Tenho certeza de que poderíamos encontrar outra solução, Haroldo sugeriu, parecendo desconfortável. Está tudo bem, eu disse, com a voz mais calma do que me sentia. De qualquer forma, tenho trabalho a fazer esta noite. Depois do jantar, segui minha mãe até a garagem para ver minhas acomodações. O que me esperava era pior do que eu tinha imaginado. O espaço estava entulhado com caixas de armazenamento, equipamentos de ginástica antigos e decorações de Natal esquecidas. No centro, havia uma cama de acampamento que cedia, com um colchão fino. Uma pilha de cobertores incompatíveis estava em uma das pontas e um pequeno aquecedor portátil que parecia ser da década de 90 estava por perto. É só por uma noite, minha mãe repetiu, sem me encarar. E você está sempre no seu notebook de qualquer forma. Provavelmente nem vai notar.
Eu não disse nada enquanto ela se retirava para o calor da casa. Quando a porta se fechou atrás dela, eu sentei na beira da cama e peguei meu telefone. O termômetro mostrava 8 graus Celsius. Dentro da garagem poderia estar um pouco mais quente, mas não muito. Abri meu laptop, protegendo a tela com senha, como era meu hábito, e vi uma mensagem urgente da minha equipe executiva. Os detalhes finais da aquisição do grupo Ícone precisavam da minha aprovação antes do anúncio da manhã. Amanhã, às 9 da manhã, um e-mail para toda a empresa seria enviado para todos os funcionários do grupo Ícone, incluindo Verônica e Haroldo, revelando a Navegatech como sua nova controladora. Também me revelaria como a CEO. Enquanto eu revisava os documentos, um plano começou a se formar na minha mente. Por que esperar até amanhã? Por que não tomar o controle dessa narrativa agora? Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha assistente. Preparada para enviar o briefing executivo hoje à noite, em vez de amanhã de manhã, se você aprovar. Todos os chefes de departamento do grupo Ícone serão notificados simultaneamente. Olhei para a hora, 20h30 da véspera de Natal. Haroldo e Verônica receberiam a notificação como membros do alto escalão. A reação de Haroldo em particular seria impossível de esconder. Meu dedo pairou sobre o botão de resposta. 5 anos me escondendo, suportando o descaso e a falta de respeito deles. 5 anos mordendo a língua e me fazendo de pequena. Eu realmente ia deixar que me banissem para uma garagem congelante na véspera de Natal? A porta da garagem se abriu e Haroldo entrou, parecendo envergonhado. Desculpe a intromissão, ele disse. Só queria ver se você estava bem aqui. Está muito frio. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou com um e-mail. E depois, de novo e de novo. Haroldo franziu a testa, pegando o telefone do bolso. Isso é estranho. Múltiplas mensagens urgentes da equipe executiva na véspera de Natal. Ele abriu o primeiro e-mail e eu vi sua expressão mudar de confusão para choque. Isto diz que o grupo Ícone foi adquirido pela Navegatech, ele disse, olhando para mim. Com efeito imediato, mas isso é impossível. Nós saberíamos. O telefone dele tocou e ele atendeu automaticamente. Haroldo Vasconcelos. Sim, acabei de ver os e-mails. Não, eu não tinha ideia. A CEO quer falar comigo agora, na véspera de Natal? Enquanto ele ouvia a voz do outro lado, seus olhos se arregalaram e ele se virou lentamente para me encarar. Ele realmente me viu pela primeira vez. A ficha caiu em seu rosto enquanto ele conectava os pontos. Ela está bem aqui. Ele disse ao telefone, com a voz quase um sussurro. A garagem de repente pareceu muito mais fria enquanto Haroldo me encarava, com o telefone ainda pressionado no ouvido. Eu podia ouvir a voz minúscula do meu diretor de operações, perguntando se ele tinha certeza se ele estava realmente com a Cristal Macedo, a CEO da Navegatech. Eu acredito que sim, Haroldo disse cuidadosamente, sem tirar os olhos do meu rosto. Estendi minha mão para o telefone. Posso? Com movimentos robóticos, ele me passou o celular. O momento parecia surreal. Sentada em uma cama de acampamento em uma garagem bagunçada, prestes a quebrar 5 anos de engano. Tiago, eu disse, usando minha voz de executiva, aquela que minha família nunca tinha ouvido. Sim, estou com o Haroldo agora. O cronograma foi antecipado. Prossiga com o anúncio completo para a equipe executiva hoje à noite. Nós falaremos com o resto da equipe amanhã, como planejado. Eu quase podia ouvir a confusão de Tiago através do telefone. Hoje à noite, senhora, é véspera de Natal. Estou ciente da data, eu respondi, vendo o rosto de Haroldo ficar cada vez mais pálido. Algumas circunstâncias mudaram. Prossiga imediatamente. Após encerrar a ligação, devolvi o telefone a Haroldo, que o pegou como se ele fosse morder. Você é a CEO da Navegatech? Ele afirmou, não uma pergunta, mas uma confirmação para si mesmo. Você comprou o grupo Ícone. Sim, eu comprei, confirmei, fechando meu laptop. Mas você está... Ele gesticulou vagamente para o meu entorno. A garagem, a cama de acampamento, o aquecedor portátil lutando contra o frio de dezembro. Dormindo em uma garagem na véspera de Natal, eu completei para ele. Sim, parece que sim. A porta da casa se abriu novamente e Verônica apareceu com o próprio telefone na mão. Seu rosto estava sem cor. Haroldo, você recebeu os e-mails? Algo está acontecendo com a empresa.
Eles estão dizendo que fomos adquiridos por... Sua voz se arrastou quando ela viu a expressão no rosto de Haroldo. Depois, seguiu o olhar dele até mim. O que está acontecendo? Talvez devêssemos discutir isso lá dentro, eu sugeri, levantando-me da cama. Está bastante frio aqui fora. Atordoados, Haroldo e Verônica me seguiram de volta para a casa. O ar quente atingiu meu rosto enquanto entrávamos na cozinha, onde meus pais e Enzo estavam arrumando a mesa depois do jantar. Já se ajeitou? Minha mãe perguntou, sem levantar o olhar dos pratos. Houve uma mudança de planos, eu disse calmamente. Precisamos conversar. Algo na minha voz deve ter feito com que ela se virasse, com o pano de prato ainda na mão. Meu pai levantou os olhos de secar um prato de servir, e Enzo parou, com um prato suspenso entre as mãos e a lava-louças. O que há de errado? Meu pai perguntou, olhando entre mim e as expressões de choque no rosto de Verônica e Haroldo. O telefone de Haroldo tocou novamente, quebrando a tensão. Ele olhou para a tela, depois para mim, claramente sem saber o que fazer. Você deveria atender, eu disse a ele. Provavelmente ao CFO com os detalhes do pacote de retenção. Suas sobrancelhas se levantaram, mas ele atendeu a ligação, colocando-a no viva voz, talvez sem nem perceber. Haroldo, é o Caio das Finanças. Você viu o anúncio? A Navegatech nos adquiriu e a CEO quer reuniões imediatas com todos os chefes de departamento. Eles estão dizendo que ela tem trabalhado disfarçada ou algo assim. Você sabe alguma coisa sobre isso? A cozinha ficou em silêncio absoluto. 5 pares de olhos se fixaram em mim. Caio, eu te ligo de volta, Haroldo disse fracamente, encerrando a ligação. Cristal? Verônica começou com a voz estranhamente aguda. Do que ele está falando? O que você sabe sobre isso? Eu olhei para minha família, para a cozinha, onde eu tinha passado incontáveis feriados, me sentindo invisível. O momento que eu tanto temi e antecipei por 5 anos havia chegado. Eu sou a CEO e fundadora da Navegatech, eu disse simplesmente. E a partir da semana passada, eu sou a dona do Grupo Ícone. O silêncio que se seguiu foi total. O pano de prato da minha mãe escorregou de seus dedos e caiu no chão. A boca do meu pai se abriu e fechou sem som. Enzo congelou no meio do movimento, com um prato suspenso entre as mãos e a lava-louças. Verônica quebrou o silêncio com uma risada aguda e incrédula. Isso não é possível. A Navegatech vale bilhões. É uma das empresas de tecnologia que mais cresce no país. Sim, eu concordei. É verdade. Mas você largou a faculdade, meu pai gaguejou. Você estava trabalhando em uma startupzinha. Essa startupzinha era a Navegatech, eu expliquei. Ela não é pequena há muito tempo. Você está mentindo, Verônica acusou, embora a dúvida já tivesse começado a se infiltrar em sua voz. Isso é algum tipo de piada? Em resposta, peguei meu telefone e abri um aplicativo seguro que se conectava diretamente ao sistema da Navegatech. Eu digitei meu código de autorização e virei a tela para eles, mostrando o painel de controle que só a CEO podia acessar. Estes são dados em tempo real das nossas operações globais. Eu expliquei. Nossa avaliação atual é de pouco mais de 11 bilhões de reais. Temos 7.000 funcionários em 4 continentes e, a partir da semana passada, isso inclui todos no Grupo Ícone. Haroldo começou a acenar lentamente com a cabeça, com as peças se encaixando. As inovações de segurança, a reestruturação da gestão, o foco na infraestrutura em nuvem, era tudo você. Cada pedacinho, eu confirmei. Mas por que você não nos contou? Minha mãe perguntou, finalmente encontrando sua voz. Todo esse tempo, nós pensamos. Vocês pensaram que eu era um fracasso, eu completei para ela. Vocês deixaram isso abundantemente claro. Em cada feriado, em cada reunião de família, em cada ligação. Nós estávamos preocupados, meu pai protestou fracamente. Queríamos segurança para você. Não, eu o corrigi. Anos de emoções reprimidas finalmente transbordando. Vocês queriam que eu fosse como a Verônica, que seguisse um caminho que vocês entendiam. Quando eu escolhi de forma diferente, a crença de vocês desapareceu. Vocês nunca sequer perguntaram o que eu estava construindo ou mostraram qualquer interesse real no meu trabalho.
Isso não é justo, Verônica interveio. Nós tentamos te ajudar. Eu te ofereci empregos, contatos. Você me ofereceu posições de nível inicial e falou comigo com condescendência. Eu rebati. Você trouxe seu chefe para o jantar de Natal e me mandou para sair na garagem para poder impressioná-lo. Haroldo se encolheu, parecendo profundamente desconfortável. Eu não sabia que você ficaria na garagem, ele disse baixinho. Eu nunca teria aceitado ficar se soubesse. Minha mãe deu um passo à frente, com a expressão mudando para algo que eu raramente via, direcionado a mim. Respeito, e talvez um toque de medo. Cristal, querida, se nós soubéssemos sobre sua empresa, é claro que teríamos te apoiado. Nós sempre quisemos o melhor. Por favor, não... Eu a interrompi, levantando a mão. Não finja que você teria me tratado de forma diferente se soubesse que eu era rica. Isso só piora as coisas. A cozinha ficou em silêncio novamente. Meu telefone continuou a vibrar com notificações enquanto a notícia se espalhava pelas fileiras de executivos de ambas as empresas. Lá fora, a neve tinha começado a cair, cobrindo os vidros das janelas de branco. Então, o que acontece agora? Enzo perguntou, falando pela primeira vez. Com o grupo Ícone, eu quero dizer. Os negócios continuarão como de costume para a maioria dos funcionários. Eu expliquei, grata pela pergunta prática. Haverá alguma reestruturação no nível executivo, mas sem demissões em massa. O rosto de Verônica tinha ido de branco a cinza. E eu? Eu estou demitida? A pergunta pairava no ar. Há 5 anos, eu poderia ter saboreado este momento, o poder de determinar o destino da minha irmã. Agora, parecia apenas vazio. Não, Verônica, você não está demitida, eu disse. Suas estratégias de marketing foram eficazes, independentemente das nossas diferenças pessoais, mas você reportará a um novo diretor a partir do próximo mês. Alívio invadiu seu rosto, rapidamente substituído por uma nova preocupação. Todos vão saber que somos irmãs? Isso depende de você, eu disse a ela. Eu mantive minha identidade privada por razões de negócios, não apenas pessoais. Isso mudará agora, mas como lidamos com nosso relacionamento no local de trabalho é algo que podemos discutir. Meu pai limpou a garganta, claramente lutando para conciliar a percepção que ele tinha de mim com essa nova realidade. Onde você mora? Ele perguntou de repente. Você sempre disse que tinha um apartamento pequeno no centro. Tenho uma cobertura de frente para o mar, eu respondi. E casas em Brasília e Curitiba, onde estão nossos outros escritórios principais. Minha mãe se sentou em uma cadeira da cozinha, parecendo oprimida. Todo esse tempo, nós não tínhamos ideia. Isso foi proposital, eu reconheci. Depois de anos tentando provar meu valor a vocês, decidi parar de tentar. A empresa se tornou meu foco em vez disso. O telefone de Haroldo tocou novamente. E ele olhou para mim de forma apologética antes de ir para o corredor para atender a ligação. Eu podia ouvi-lo falando em sua voz de executivo. De repente, muito o vice-presidente sênior lidando com uma situação de crise. Verônica me encarou como se estivesse vendo uma estranha. De muitas maneiras, ela estava. A Cristal que ela conhecia, a irmãzinha que ela alternadamente ignorou e tratou com condescendência, nunca tinha existido. Não de verdade. Acho que devo pegar minhas coisas da garagem, eu disse, no meio do silêncio constrangedor. Encontrarei um hotel para esta noite. Não! Minha mãe exclamou, pulando para a frente. Você não pode ir embora agora. É véspera de Natal e é sua família. A ironia da sua súbita preocupação não passou despercebida por ninguém na sala. O quarto de hóspedes já está preparado. Meu pai acrescentou apressadamente. O Haroldo pode ficar na sala de estar ou na garagem, se necessário. Eu não colocaria ninguém naquela garagem, eu disse firmemente. Nem por uma noite. Haroldo voltou, enfiando o telefone no bolso. Era o presidente do conselho. Eles marcaram uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Ele me olhou com um novo respeito nos olhos. Sua equipe trabalha rápido. A eficiência sempre foi uma prioridade na Navegatech, eu respondi. A dinâmica na sala havia mudado completamente. Minha família estava desajeitada na própria cozinha, de repente insegura de seu lugar. O equilíbrio de poder que havia definido nossos relacionamentos por décadas tinha sido virado de cabeça para baixo em 15 minutos. Preciso de um pouco de ar, Verônica disse, abruptamente indo para a porta dos fundos.
Após um momento de hesitação, eu a segui. A varanda dos fundos estava coberta por uma fina camada de neve fresca, brilhando sob a luz da varanda. Verônica estava na grade, e sua respiração formava nuvens no ar frio. Você vai mesmo me manter na empresa? Ela perguntou sem se virar. Ou isso foi só para impressionar todo mundo? Falei sério, eu disse a ela, juntando-me a ela na grade. Seu trabalho é bom, Verônica. Nossa história pessoal não muda isso. Ela acenou com a cabeça lentamente, ainda sem olhar para mim. Eu fui horrível com você. Sim, eu concordei simplesmente. Você foi, e agora você é minha chefe. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Deus, a ironia. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, eu disse. Finalmente, ela se virou para me encarar. Por que você não me contou todos esses anos? Me vendo me gabar do grupo ícone? Sabendo que você poderia nos comprar e vender 10 vezes, por que me deixou parecer uma boba? Ponderei cuidadosamente a pergunta, buscando a resposta honesta. No começo, era autopreservação. A empresa estava crescendo, mas ainda vulnerável. Depois virou um hábito. E talvez uma parte de mim estivesse esperando. Esperando o quê? Esperando que um de vocês me visse, eu admiti. Que se interessasse pela minha vida sem saber o que eu tinha conquistado. Que me valorizasse por quem eu sou, não pelo meu sucesso. Lágrimas encheram os olhos de Verônica, algo que eu não me lembrava de ver desde que éramos crianças. Não acho que eu saiba mais como fazer isso com ninguém. Foi talvez a coisa mais honesta que ela já tinha me dito. Voltei para dentro para pegar minha mala da garagem, passando por meus familiares atordoados, que pareciam congelados no lugar. Quando retornei à casa, Haroldo estava pegando suas coisas do quarto de hóspedes. Chamei um carro de aplicativo, ele me disse. Acho que é melhor eu dar um pouco de espaço para sua família sexta-noite. Você não precisa ir, eu disse. Eu acho que sim, ele rebateu com um sorriso seco. Além disso, tenho cerca de 100 e-mails para responder antes de amanhã de manhã. Aparentemente, minha nova chefe é bastante exigente. Pela primeira vez naquela noite, senti um sorriso genuíno nos lábios. É mesmo? A reputação dela a precede, ele confirmou e depois acrescentou mais seriamente. Para que saiba, você construiu algo notável. O framework de segurança que você desenvolveu revolucionou a indústria. Estou realmente ansioso para ver onde você vai levar o grupo ícone. Com aquele voto de confiança inesperado, Haroldo partiu, me deixando sozinha com minha família para as consequências da primeira revelação. A sala de estar nunca tinha parecido tão silenciosa. Sentamos em nossos lugares de sempre, mas tudo tinha mudado. Meus pais ocupavam suas poltronas, Enzo estava na beira do sofá. Verônica se encolheu no canto do sofá pequeno e eu sentei no puff, todos nós separados por mais do que apenas espaço físico. Então, meu pai finalmente quebrou o silêncio. Um império de tecnologia. Não era bem uma pergunta, mas eu acenei de qualquer forma. Sim. E você tem comandado essa empresa todo esse tempo enquanto nós pensávamos... Minha mãe parou, incapaz de completar o pensamento. Enquanto vocês pensavam que eu estava fracassando, eu completei para ela. Sim, Verônica encarou as mãos. Por que manter isso em segredo por tanto tempo? Por que não nos contou? A pergunta parecia simples, mas a resposta era complicada, com camadas de anos de mágoa e decepção. No começo, foi porque eu precisava provar a mim mesma, eu expliquei. Não queria anunciar grandes planos apenas para fracassar. Depois, à medida que a empresa crescia, percebi algo. Vocês nunca tinham mostrado interesse no meu trabalho antes. Por que o dinheiro mudaria isso? O que eu queria não era a aprovação de vocês para a minha conta bancária. Eu queria que vocês acreditassem em mim, na minha visão. Nós sempre acreditamos em você, minha mãe protestou fracamente. Não, eu disse firmemente, mas sem raiva. Vocês acreditaram em uma versão minha que nunca existiu. A filha que seguiria o caminho da Verônica. Quando eu escolhi de forma diferente, a crença de vocês desapareceu. Meu pai se ajeitou desconfortavelmente. Estávamos preocupados com o seu futuro. É isso que pais fazem. Há uma diferença entre preocupação e desprezo, eu apontei. Vocês nunca me pediram para explicar meu modelo de negócios ou meus objetivos. Vocês apenas assumiram que eu estava brincando de ser uma empreendedora. Enzo limpou a garganta. Eu me lembro quando você tentou nos contar sobre sua primeira rodada de financiamento.
A mamãe te interrompeu para perguntar a Verônica sobre o carro novo dela. Minha mãe corou. Não me lembro disso. Eu me lembro, Verônica disse calmamente. Eu me lembro de pensar que estava tudo bem porque o que a Cristal estava fazendo não poderia ser tão importante quanto a minha promoção. A admissão pairou no ar entre nós. Em todos os nossos anos de rivalidade, Verônica nunca tinha reconhecido seu papel em me diminuir. O que a Navegatech realmente faz? Enzo perguntou, com genuína curiosidade em sua voz, além de ser a dona do grupo Ícone agora. Pela primeira vez naquela noite, senti uma faísca de esperança. Ali estava uma pergunta real sobre o meu trabalho, não sobre a minha riqueza. Começamos com segurança em nuvem avançada, eu expliquei. Os protocolos de segurança que eu desenvolvi se tornaram o padrão da indústria em 2 anos. A partir daí, expandimos para gestão de sistemas integrados, proteção de dados e, eventualmente, aplicativos de inteligência artificial para empresas. Enzo acenou com a cabeça, processando essa informação. É por isso que o grupo Ícone foi uma aquisição estratégica. O hardware deles complementa seu ecossistema de software. Exatamente, eu confirmei, impressionada com sua rápida compreensão. E você fez tudo isso sem um diploma universitário? Meu pai disse, com um tom indecifrável. As habilidades que eu precisava, eu aprendi sozinha, eu disse. O resto, eu contratei pessoas que sabiam mais do que eu. É isso que bons CEOs fazem. Minha mãe se levantou de repente, desaparecendo na cozinha. Quando ela voltou, trazia uma revista que tinha estado enterrada sob uma pilha de correspondência. A capa apresentava uma silhueta com a manchete. A fundadora misteriosa da Navegatech. A líder invisível mais influente da tecnologia. Isso veio com o jornal de negócios do Ricardo no mês passado, ela disse com a voz tensa. Eu nunca liguei a você. Eu nem sequer li o artigo. A ironia não me passou despercebida. A evidência do meu sucesso tinha literalmente estado na mesinha de centro deles, sem ser lida e sem ser notada. Isso significa que você é rica? Meu pai perguntou de forma desajeitada. Sim, eu respondi simplesmente. Muito. Verônica soltou um som entre uma risada e um soluço. Todas as vezes que eu te ofereci ajuda financeira para te pôr de pé. Meu Deus, você deve ter rido de mim. Eu não estava rindo, eu a assegurei. Na verdade, era doloroso ser vista como alguém que precisava de ajuda quando eu estava construindo algo de que me orgulhava. Você vai me demitir? Ela perguntou de repente, expressando o medo que claramente a consumia desde a revelação. Eu já te disse que não, eu a lembrei. Sua posição está segura, embora sua estrutura de reporte vá mudar. Alívio invadiu seu rosto. Eu não mereço essa gentileza sua. Não é gentileza, eu a corrigi. É negócio. Você é boa no que faz, independentemente da nossa história pessoal. Meu pai se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não sei o que dizer, Cristal. Nós estávamos errados sobre você. Completamente errados. Era talvez a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu já tinha ouvido dele. Eu escondi a verdade de vocês. Eu reconheci. A culpa é minha. Mas nós demos a você um motivo para isso. Minha mãe disse suavemente. Nós fizemos você sentir que tinha que esconder seu sucesso, em vez de compartilhá-lo. Um silêncio constrangedor pairou sobre a sala novamente. Anos de padrões familiares não se dissolvem em uma única noite, por mais reveladora que seja. Para onde vamos a partir daqui? Enzo finalmente perguntou, a pessoa prática. Como sempre, era a pergunta que pairava sobre todos nós. Como reconstruir relacionamentos baseados em equívocos fundamentais? Como seguir em frente quando o passado foi reescrito de forma tão completa? Eu não sei, eu admiti. Não foi assim que eu planejei contar a vocês. Eu ainda estou processando isso também. Você vai ficar esta noite? Minha mãe perguntou com uma ponta de desespero na voz. Não na garagem, é claro. O quarto de hóspedes é seu. A ideia de ficar, de tentar dormir sob aquele teto com todas aquelas emoções girando, era avassaladora. Mas a alternativa, ir embora na véspera de Natal, parecia igualmente errada. Eu vou ficar, eu decidi, mas tenho algumas ligações a fazer primeiro. O anúncio foi enviado para a equipe executiva e haverá perguntas. Meu pai acenou com a cabeça, com um novo respeito em seus olhos. Claro,
Você tem uma empresa para comandar. O simples reconhecimento das minhas responsabilidades, algo que eu nunca tinha recebido dele antes, pareceu estranhamente validante. Enquanto eu me levantava para pegar meu laptop na garagem, Verônica também se levantou. Eu te ajudo a levar suas coisas para o quarto de hóspedes, ela ofereceu, uma bandeira branca na forma de uma simples cortesia. Juntas, caminhamos para a garagem em silêncio. O espaço parecia diferente agora. A indignidade da acomodação ainda mais evidente à luz das revelações da noite. Sinto muito por isso, Verônica disse, gesticulando para essa cama de acampamento. Foi ideia minha. Você achou que seria engraçado me fazer dormir em uma garagem congelante na véspera de Natal? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Parece cruel quando você diz assim. Porque foi cruel, eu disse simplesmente. Se eu fosse uma empreendedora lutando ou uma CEO bilionária, foi cruel. Ela acenou com a cabeça, aceitando a verdade disso. Passei tantos anos te vendo como competição, em vez de como minha irmã. Não sei como parar. Talvez seja por onde começamos, eu sugeri, pegando minha mala de pernoite. Não competindo, apenas sendo irmãs. Quando voltamos a entrar na casa, Haroldo me mandou uma mensagem. O carro de aplicativo chegou, indo para o centro. O conselho foi informado da situação. Apoio total à sua liderança. Feliz Natal, chefe. A mensagem me trouxe um sorriso. Pelo menos profissionalmente, a transição estava ocorrendo sem problemas. Minha mãe tinha preparado o quarto de hóspedes com toalhas frescas e tinha arrumado a cama, uma oferenda de paz em tarefas domésticas. Meu pai tinha acendido uma lareira, a casa se aquecendo como um pedido de desculpas pela frieza que ela tinha me mostrado antes. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes em vez da cama de acampamento da garagem, refleti sobre a virada inesperada do dia. 5 anos de esconderijo terminaram em um momento. 5 anos de separação da minha família, unida por uma revelação que eu não tinha planejado. Amanhã traria novos desafios. O anúncio formal para todos os funcionários do grupo Ícone, os comunicados à imprensa que tornariam público meu papel como CEO, as inevitáveis perguntas sobre por que eu havia permanecido anônima por tanto tempo. Mas hoje à noite, neste momento tranquilo, eu me permiti sentir algo inesperado. Alívio. O peso do engano tinha sido tirado. O que viesse a seguir, eu o enfrentaria como meu eu completo, sem mais compartimentar minha vida entre a CEO bem-sucedida e a filha decepcionante. Do outro lado do corredor, eu podia ouvir Verônica ao telefone, presumivelmente com colegas do grupo Ícone. Sua voz baixa, mas urgente. Pelo corredor, as vozes baixas dos meus pais filtravam-se pela porta, sem dúvida discutindo a estranha que sua filha do meio havia se tornado. Ainda éramos uma família fragmentada, mas pela primeira vez em anos estávamos nos vendo claramente. Não era perdão, ainda não. Não era nem mesmo compreensão, mas era um começo. A manhã de Natal amanheceu com uma incerteza desajeitada pairando no ar como o aroma do café fresco. Levantei cedo, acostumada a começar meu dia antes do sol nascer, e encontrei meu pai já na cozinha, olhando para sua caneca como se ela contivesse respostas para perguntas que ele ainda não tinha formulado. Feliz Natal, eu ofereci de forma hesitante. Ele levantou o olhar assustado. Feliz Natal, Cristal. Aceita café? Ele me serviu uma xícara com um cuidado incomum, como se estivesse servindo uma convidada importante em vez de sua filha. Você dormiu bem? Melhor do que eu teria dormido na garagem, eu respondi, incapaz de resistir a uma pequena alfinetada. Ele se encolheu. Sobre isso, foi imperdoável. Quero que você saiba que eu não percebi o quão frio estava lá fora. Não era bem um pedido de desculpas, mas era mais reconhecimento do que eu normalmente recebia. Eu aceitei com um aceno de cabeça. Tenho algumas ligações a fazer antes que todos acordem, eu disse, verificando meu telefone. O anúncio formal vai para todos os funcionários do grupo Ícone às 9. Claro, ele disse, e depois acrescentou de forma desajeitada. Devo te deixar sozinha para ter privacidade? A pergunta revelava o quão pouco ele sabia sobre a minha vida, meu trabalho, minha rotina diária. Não, está tudo bem. Estou acostumada a trabalhar em qualquer lugar.
Ele me observou com uma curiosidade recém-descoberta enquanto eu montava meu laptop na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde eu tinha feito meu dever de casa quando criança. Enquanto eu respondia e-mails e aprovava comunicações finais, eu podia sentir os olhos dele em mim, me vendo realmente trabalhar pela primeira vez. Às 8h30, o resto da família tinha chegado à cozinha. Minha mãe se agitou com o café da manhã com uma atenção extra, produzindo uma elaborada torrada francesa e frutas frescas que não tinham sido planejadas para nossa refeição original. Verônica checava seu telefone compulsivamente, aguardando o anúncio oficial. Enzo nos observava a todos com a neutralidade cuidadosa de alguém assistindo a uma negociação delicada. Devemos abrir os presentes agora ou depois do café? Minha mãe perguntou, tentando estabelecer alguma normalidade. Depois está bom, eu disse, fechando meu laptop enquanto as 9 se aproximavam. O anúncio está saindo agora. Quase como um sinal, o telefone de Verônica tocou com um e-mail. Ela o leu em silêncio, com a expressão indecifrável, depois olhou para mim. É oficial, ela disse. A Navegatech adquiriu o grupo Ícone com efeito imediato. Cristal Macedo, fundadora e CEO da Navegatech, falará a todos os funcionários após o feriado. Meus pais trocaram olhares, a realidade da minha posição se consolidando. Macedo, meu pai repetiu. Você manteve nosso nome de família. Claro, eu disse. Independentemente das nossas diferenças, eu ainda sou uma Macedo. Algo se agitou no rosto dele. Algo que poderia ter sido orgulho. O café da manhã passou com uma conversa formal. Todos evitando cuidadosamente os campos minados de mágoas passadas, enquanto tentavam navegar em nossa nova realidade. Quando finalmente nos reunimos em torno da árvore de Natal, o contraste com os anos anteriores era gritante. Os presentes sob a árvore contavam sua própria história. Havia os presentes cuidadosamente escolhidos para Verônica e Enzo, e os itens formais para mim, selecionados sem muita reflexão ou conhecimento das minhas preferências. Um cachecol genérico, produtos de banho de uma loja de shopping, um romance best-seller que eu não tinha interesse em ler. O que ninguém tinha previsto era a elegante pilha de pacotes que eu tinha trazido comigo, inicialmente planejando deixá-los para trás quando fosse para um hotel. Cada um era embrulhado em um papel simples, mas caro, contendo presentes que eu tinha selecionado meses atrás. Você trouxe presentes? Minha mãe perguntou, surpresa evidente em sua voz. Claro, eu respondi. É Natal. Um por um, eu os distribuí. Para meu pai, uma rara primeira edição de seu livro de economia favorito, assinado pelo autor. Para minha mãe, uma caixa de joias artesanal contendo um colar de um designer de boutique que ela tinha mencionado uma vez que admirava. Para Enzo, um relógio de alta qualidade que ele cobiçava, mas nunca compraria para si mesmo. E para Verônica, uma pasta de couro com suas iniciais gravadas, cheia de papéis japoneses de papelaria, que ela tinha se apaixonado durante uma viagem de negócios a Tóquio no ano anterior. Os rostos deles mostravam choque enquanto abriam aqueles itens cuidadosamente selecionados. Evidência de que, apesar da desatenção deles com a minha vida, eu tinha prestado atenção na deles. Como você sabia sobre o colar? Minha mãe perguntou, tocando o delicado pingente. Eu só mencionei uma vez, anos atrás. Eu ouço, eu disse simplesmente. Sempre ouvi. Meu pai limpou a garganta, visivelmente comovido com seu presente. Isso deve ter sido quase impossível de encontrar. Não foi impossível, eu o corrigi. Apenas exigiu alguma persistência. Verônica passou os dedos sobre o couro gravado. Você se lembrou de Tóquio. Você falou sobre aquela papelaria por semanas depois. Eu me lembrei como o papel parecia diferente de tudo o que você já tinha usado. Eu a lembrei. Eles trocaram olhares desconfortáveis, o contraste entre os presentes comprados apressadamente por eles e os meus cuidadosamente escolhidos, destacando o desequilíbrio em nossos relacionamentos. Nós temos outra coisa para você, minha mãe disse, de repente desaparecendo no quarto dela. Ela voltou com um pequeno pacote embrulhado às pressas. Compramos isso hoje de manhã. Seu pai foi à farmácia 24 horas enquanto você estava fazendo suas ligações. Dentro havia uma moldura de prata contendo uma cópia do artigo de revista sobre a Navegatech, aquele que eles tinham ignorado até agora.
Pensamos que talvez você pudesse autografar, meu pai disse, de forma desajeitada, já que você é a CEO misteriosa sobre a qual eles escreveram. Foi um gesto desajeitado, mas o primeiro reconhecimento da minha identidade profissional que eles tinham me oferecido. Eu o aceitei com um pequeno sorriso. Obrigada. À medida que a manhã progredia, algo mudou em nossas interações. Meus pais começaram a fazer perguntas sobre a Navegatech, hesitantes no início, depois com um interesse crescente, enquanto eu explicava a evolução da empresa. Enzo contribuiu com perguntas atenciosas sobre estratégia de negócios. Até mesmo Verônica, depois de receber a garantia sobre sua posição, começou a se envolver com genuína curiosidade. Então, todas aquelas vezes que você estava no seu notebook durante os feriados, você estava realmente comandando uma empresa de bilhões de reais? Enzo perguntou incrédulo. Praticamente, eu confirmei. No último Ação de Graças, eu estava finalizando uma grande aquisição, enquanto vocês todos pensavam que eu estava jogando para evitar a conversa. É por isso que você sempre ia embora cedo? Minha mãe perguntou. Por causa do trabalho? Eu hesitei, ponderando a honestidade em relação à gentileza. Em parte trabalho, sim, e em parte porque essas reuniões eram difíceis para mim. Por causa de como nós a tratávamos, meu pai reconheceu, me surpreendendo com sua franqueza. Sim, eu admiti. É difícil ficar sentada por horas, sendo tratada como a decepção da família. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Minha mãe enxugou uma lágrima. Eu encontrei algumas fotos antigas. Ela disse de repente, pegando um álbum da estante. Da época em que você estava no ensino médio, trabalhando naquele clube de informática. Ela abriu em uma página que mostrava uma adolescente, eu com um grupo de colegas de turma, exibindo orgulhosamente um projeto de programação que tinha ganhado uma competição regional. Uma competição a qual minha família tinha se recusado a comparecer. Você ganhou o primeiro lugar? Ela disse, traçando a fita visível na foto. Eu me lembro agora. Não fomos porque a Verônica tinha um torneio de vôlei no mesmo fim de semana. Está tudo bem, eu disse automaticamente. O desdém pela minha conquista era tão familiar que mal me tocou. Não está tudo bem, meu pai interveio. Nós deveríamos ter estado lá, pelo menos um de nós. Verônica olhou para a foto por cima do ombro da minha mãe. Eu não tinha ideia de que você estava fazendo coisas assim. Eu estava tão absorta nas minhas próprias atividades. Você foi encorajada a estar. Eu apontei, sem acusação. Todos nós fomos moldados pela dinâmica familiar. A conversa continuou durante o almoço. Décadas de mal-entendidos lentamente sendo abordadas. Não houve desculpas dramáticas ou reconciliações chorosas, apenas o reconhecimento gradual de padrões que tinham moldado nossos relacionamentos. No final da tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem de Haroldo. E-mail para toda a empresa enviado. Sua caixa de entrada está explodindo com parabéns e perguntas. Equipe de relações públicas está lidando com as consultas da imprensa. Tudo correndo bem. Mostrei a mensagem para Verônica, cuja ansiedade sobre a transição no local de trabalho era visível. Vai ficar tudo bem, eu a garanti. A equipe de integração vai cuidar da maioria das mudanças. O seu trabalho diário não será dramaticamente diferente. Exceto que minha irmãzinha agora é a chefona. Ela disse com um sorriso seco, o primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto dela em anos. Isso também, eu reconheci. Enquanto a noite se aproximava, nos reunimos para um jantar mais simples do que o evento formal da noite anterior. A conversa fluía mais naturalmente, não mais carregada de segredos e pretensões. Meu pai perguntou sobre os planos de expansão da Navegatech. Minha mãe perguntou sobre minhas casas em outras cidades. Enzo expressou interesse na minha abordagem à gestão. O mais surpreendente, Verônica compartilhou histórias sobre o grupo ícone que convidavam a minha perspectiva, criando uma ponte entre nossos mundos profissionais. O lançamento da plataforma de segurança foi um pesadelo do ponto de vista do marketing, ela admitiu. Não conseguíamos descobrir como explicar os benefícios claramente para o usuário comum. Isso tem sido um desafio em toda a indústria, eu concordei. Características técnicas versus benefícios para o usuário. Na Navegatech, nós invertemos o processo de desenvolvimento. Começamos com a experiência do usuário e trabalhamos de trás para frente em direção às especificações técnicas.
Isso é brilhante, ela reconheceu. O respeito profissional entrando em sua voz pela primeira vez. Por um breve momento, eu vislumbrei o que poderia ter sido possível o tempo todo, um relacionamento baseado em respeito mútuo em vez de competição. Não era tarde demais para construir isso agora, eu percebi. Após o jantar, enquanto nos acomodávamos na sala de estar com café, meu pai fez a pergunta que claramente tinha estado em sua mente o dia todo. Por que você decidiu manter seu sucesso em segredo de nós? Especificamente, eu entendo as razões de negócios para o anonimato, mas por que não contar para a sua família? Era o cerne da questão, a pergunta que tinha pairado sobre todas as nossas interações desde a revelação. Eu precisava saber se vocês poderiam me ver por quem eu sou, não pelo que eu conquistei. Eu respondi honestamente. Eu queria ser valorizada pelas minhas ideias, minha visão, meu caráter, não pela minha conta bancária ou meu título. E nós falhamos nesse teste, minha mãe disse suavemente. Sim, eu confirmei. Até ontem vocês falharam. E agora? Enzo perguntou. O que acontece conosco agora? Eu olhei para os rostos deles, tão familiares, e ainda assim, de alguma forma novos à luz da nossa compreensão alterada. Agora nós recomeçamos, eu disse, não fingindo que o passado não aconteceu, mas também não deixando que ele ditasse nosso futuro. À medida que o dia de Natal chegava ao fim, eu percebi que algo inesperado tinha ocorrido. A revelação do meu segredo não tinha trazido a vingança ou o triunfo que eu poderia ter imaginado. Em vez disso, tinha criado espaço para algo mais valioso, a possibilidade de uma conexão autêntica. Não éramos uma família curada, ainda não. Havia anos de mágoa e mal-entendidos a serem abordados, padrões de comportamento a serem desaprendidos. Mas pela primeira vez, desde que eu era uma adolescente, com um sonho em que ninguém acreditava, eu me senti vista pela minha família. Não completamente, não perfeitamente, mas genuinamente. Era um começo. 6 meses após aquele fatídico Natal, eu estava no terraço da minha casa, à beira do lago, vendo minha família chegar para a nossa reunião de verão. A transformação em nossos relacionamentos era visível na maneira fácil com que eles se moviam em direção à minha porta, não mais desajeitados ou incertos em meu espaço. Minha mãe me abraçou calorosamente, muito diferente dos cumprimentos rígidos do passado. A casa é linda, Cristal. Você tem que me dar a visita completa desta vez. Meu pai a seguiu com uma garrafa de champanhe e uma revista de tecnologia. Você está na capa de novo. Pensamos em adicioná-la à coleção. Desde o Natal, meus pais tinham criado uma prateleira dedicada em sua casa, exibindo artigos e prêmios relacionados ao meu trabalho. O orgulho deles, agora abertamente exibido, onde antes tinha sido reservado exclusivamente para Verônica e Enzo. Nossas ligações semanais em família tinham se tornado uma parte fixa em todas as nossas agendas. Não mais as verificações obrigatórias do passado, mas conexões genuínas. Meus pais agora me apresentavam orgulhosamente como a nossa filha empreendedora. Para amigos e vizinhos, às vezes exagerando em seu entusiasmo por minhas conquistas. Verônica chegou por último, parecendo mais relaxada do que eu a tinha visto em anos. Após a aquisição, ela inicialmente lutou com sua nova posição na hierarquia corporativa, mas eventualmente encontrou seu lugar. Nosso relacionamento profissional evoluiu em conjunto com o nosso pessoal, cada um fortalecendo o outro. A equipe de marketing amou a nova direção do produto. Ela me disse enquanto preparávamos o jantar juntas, algo que nunca tínhamos feito antes deste ano. Os grupos de foco estão respondendo exatamente como você previu. Sua apresentação para o conselho no mês passado foi excelente, eu respondi. Clara, persuasiva, apoiada por dados sólidos. Ela sorriu com o reconhecimento profissional. Eu aprendi com a melhor. Enzo se juntou a nós na cozinha, com o notebook na mão. Posso te mostrar uma coisa? Estou pensando em começar uma consultoria financeira focada em startups de tecnologia. Já rascunhei um plano de negócios. Isso também era novo. Depois do Natal, Enzo tinha me procurado para pedir conselhos de carreira, eventualmente desenvolvendo suas próprias ambições empreendedoras. Eu tinha me tornado a mentora que ele buscava, e nosso relacionamento se aprofundava através de interesses profissionais compartilhados.
Enquanto nos reuníamos em torno da mesa no terraço, com vista para a água, eu me maravilhava com a distância que tínhamos percorrido em 6 meses, não apenas nas mudanças externas, na integração de nossas vidas profissionais e pessoais, mas nas mudanças internas que nos permitiram nos ver com mais clareza. Eu estava pensando em algo que meu pai disse enquanto terminávamos o jantar, sobre o que você disse no Natal, sobre querer ser valorizada por quem você é, não pelo que você conquistou. Eu acenei com a cabeça, lembrando da conversa profunda que tinha começado nossa cura. Eu percebi que era isso que eu sempre quis também, ele continuou. Eu queria que meu valor fosse medido pelo meu sucesso, meu status. Eu projetei isso em todos vocês, especialmente em você, Cristal, porque você desafiou esse sistema de valores de forma mais direta. Foi talvez a coisa mais perspicaz que meu pai já tinha dito sobre nosso relacionamento. Eu acho que todos nós ficamos presos nessa armadilha, Verônica acrescentou, medindo nosso valor por marcadores externos. Eu estava tão com medo de perder meu status de bem-sucedida que não conseguia celebrar as vitórias de mais ninguém, especialmente as suas. Eu reconheci. Especialmente as suas, ela concordou, porque o seu sucesso foi nos seus próprios termos, o que o tornou mais ameaçador de alguma forma. Enquanto a conversa continuava pela noite, refleti sobre o meu próprio crescimento ao longo desses meses. O fardo de esconder meu sucesso tinha sido mais pesado do que eu percebi. A liberdade da autenticidade, de ser completamente eu mesma com a minha família, tinha transformado não apenas nossos relacionamentos, mas meu próprio senso de identidade. Eu tinha abandonado a necessidade da validação deles. No entanto, ironicamente, ao fazer isso, eu tinha criado espaço para que eles a oferecessem livremente. Eu tinha estabelecido limites, mas ainda permitindo a reconciliação, encontrando força na vulnerabilidade em vez do isolamento. Profissionalmente, as mudanças tinham sido igualmente profundas. Tornar-me o rosto público da Navegatech inicialmente trouxe escrutínio, mas acabou fortalecendo nossa posição no mercado. Minhas experiências com minha família haviam moldado novas políticas da empresa, apoiando o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e caminhos de carreira não tradicionais. Comecei a mentorar jovens empreendedores de origens semelhantes à minha, especialmente mulheres cujas ideias eram desprezadas por estruturas de poder tradicionais. A satisfação que isso me trazia rivalizava com qualquer aquisição ou lançamento de produto. O mais surpreendente, Verônica e eu tínhamos desenvolvido um relacionamento de colaboração que capitalizava em nossas diferentes forças. A intuição de marketing dela complementava minha visão técnica. Tínhamos saído da competição para a colaboração, cada uma encontrando segurança em nossas contribuições únicas. Você se lembra da garagem? Minha mãe perguntou, de repente interrompendo meus pensamentos. A pergunta poderia ter desencadeado raiva ou mágoa, mas agora eu apenas sorri. É difícil esquecer. Nós a reformamos, meu pai disse, em um escritório, em casa para quando você visita. Pisos aquecidos, isolamento adequado, uma mesa com vista para o jardim. O simbolismo não era sutil, mas era sincero. O espaço que tinha representado minha exclusão da família, agora era um monumento à aceitação deles. Isso é atencioso, eu disse, genuinamente comovida com o gesto. Enquanto as estrelas apareciam sobre o lago, considerei o quão longe tínhamos chegado e o quão longe ainda tínhamos que ir. Não éramos uma família perfeita. Ainda ocasionalmente caíamos em velhos padrões. Ainda nos machucávamos sem querer, mas estávamos aprendendo, crescendo, nos tornando mais autênticos uns com os outros. O Natal anterior tinha sido um teste de fogo, queimando as pretensões e nos forçando a nos ver claramente. A dor daquela revelação tinha sido necessária, limpando o terreno para que algo novo crescesse. Sucesso, eu tinha aprendido, não era medido apenas por conquistas, mas pela autenticidade de nossas conexões. A coragem de ser vulnerável, a disposição de crescer para além das velhas limitações. A verdadeira medida do sucesso não estava no que você construiu, mas em como você o construiu e em quem você se tornou ao longo do caminho. Enquanto minha família se preparava para ir embora,
Com promessas de uma reunião no próximo mês já feitas, eu senti uma quietude e contentamento que nenhuma vitória nos negócios jamais havia proporcionado. A garagem que tinha sido meu exílio de Natal agora era uma memória distante, substituída pelo calor de uma conexão genuína. Gostou da minha história? E de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.